Eu achava que tinha uma vida comum, dessas que a gente só percebe o valor quando perde. Eu era casada havia 11 anos com o Eduardo, um homem trabalhador, atencioso, que construía tudo com calma e responsabilidade. Eu dava aulas numa escola pública perto de casa. Ele era contador e sócio de um escritório que vinha crescendo rápido. Nossa rotina não era perfeita, mas era estável, segura, do tipo que dá chão para criar filhos. Ana Clara, nossa filha mais velha, tinha 9 anos e era curiosa, observadora, sempre fazendo perguntas difíceis. Pedro, com 6, era mais quieto, grudado no pai. Seguia Eduardo pela casa como uma sombra. Nosso lar era barulhento, bagunçado, cheio de pequenas discussões e reconciliações rápidas. Nunca imaginei que aquela normalidade seria arrancada de mim de forma tão brutal. Eduardo tinha o hábito de sair para caminhar à noite quando estava estressado. Dizia que o ajudava a organizar a cabeça depois de um dia cheio de números, clientes e reuniões. Eu reclamava, pedia para ele não ir tão tarde, mas ele ria e prometia que voltaria rápido. Naquela noite, dei um beijo distraído, achando que era só mais uma caminhada qualquer. As horas passaram e ele não voltou. No começo, pensei que tivesse encontrado algum conhecido ou parado para conversar. Depois, a inquietação começou a crescer no peito, lenta e pesada. Liguei no celular dele várias vezes, mas só caía na caixa postal. Quando deu meia-noite, a ansiedade já tinha virado medo. Às 2 da manhã, bateram na porta. 2 policiais. Eu lembro do som da madeira sendo tocada, seco, definitivo. Lembro das palavras saindo da boca deles como se fossem de outro idioma. Eduardo tinha sido atropelado numa avenida próxima. O motorista fugiu. O corpo só foi encontrado horas depois. Meu mundo acabou ali, no meio da sala, com meus filhos dormindo no quarto ao lado. O velório foi um borrão de rostos, abraços e frases prontas. Ele era um homem bom. Que tragédia. Deus sabe o que faz. Eu ouvia tudo como se estivesse submersa, sem conseguir reagir direito. Roberto, o melhor amigo de Eduardo e sócio no escritório, ficou ao meu lado o tempo todo. Dizia que cuidaria de tudo, que eu não precisava me preocupar com nada. Minha prima Patrícia, que morava conosco havia alguns meses, parecia tão abalada quanto eu. Chorava alto, fazia questão de estar sempre por perto, como se quisesse provar lealdade. Naquele momento, eu me apoiei nela sem questionar. Era família, ou pelo menos eu achava que era. Os dias seguintes foram vazios. A casa continuava a mesma, mas sem o Eduardo tudo parecia fora do lugar. As crianças perguntavam pelo pai, e eu não sabia como responder sem desmoronar. A cama parecia grande demais. O silêncio da madrugada me esmagava. 5 meses se passaram desde aquela noite, mas a dor não diminuiu. Pelo contrário, ela se espalhou. Meus filhos acabaram indo morar temporariamente com minha sogra, porque eu mal conseguia levantar da cama em alguns dias. Eu caminhava pela cidade sem rumo, tentando fugir das paredes que guardavam lembranças demais. Foi nessas caminhadas sem destino que minha vida cruzou com a de Dona Rosa. E eu jamais poderia imaginar que aquela senhora, sentada num papelão em frente ao supermercado, estava ligada ao segredo mais devastador da minha história. Naquela noite, Eduardo saiu mais tarde do escritório. Ele me ligou dizendo que tinha ficado para resolver uma pendência com o sócio. Algo urgente, segundo ele. Eu estava colocando as crianças para dormir quando desliguei o telefone, sem imaginar que aquela seria a última vez que ouviria a voz do meu marido. O relógio marcava quase 11 da noite, quando senti um aperto estranho no peito, uma inquietação sem nome. 2 horas depois, o telefone tocou de novo, mas não era o número dele. Era uma voz masculina, séria, treinada para dar notícias que ninguém quer ouvir. Um policial perguntando se eu era esposa de Eduardo. Lembro do chão gelado sob meus pés, do corredor escuro da casa, do silêncio pesado enquanto ele explicava que meu marido tinha sido atropelado e o motorista fugiu sem prestar socorro. Disseram que encontraram o corpo numa avenida mal iluminada, a poucos quarteirões do escritório. O carro tinha desaparecido. Nenhuma câmera próxima. Nenhuma testemunha clara. Um acidente, foi a palavra usada. Mas, dentro de mim, algo não encaixava. Eduardo era cuidadoso. Nunca atravessava fora da faixa. Sempre prestava atenção. A ideia de um atropelamento aleatório parecia absurda demais. Quando cheguei ao hospital, vi o lençol branco cobrindo o corpo dele. Toquei a mão fria,
ainda usando a aliança que eu mesma coloquei anos antes. O médico falou sobre politraumatismo, impacto forte, morte rápida. Rápida demais para quem ficou. Meu grito ecoou naquele corredor como se fosse de outra pessoa, não de mim. Os dias seguintes viraram um borrão. Velório, enterro, abraços vazios, frases prontas. Ele era um homem bom. Foi uma fatalidade. Deus sabe o que faz. Roberto, o melhor amigo de Eduardo, estava sempre por perto. Organizou papéis, cuidou do escritório. Disse que eu não precisava me preocupar com nada naquele momento. Achei aquilo gentil. Hoje, me dá náusea lembrar. Patrícia, minha prima, que morava conosco há quase um ano, chorava muito. Dormia no quarto de hóspedes. Dizia que não me deixaria sozinha. Eu aceitava tudo no automático. Não tinha forças para questionar nada. Minha cabeça só repetia uma pergunta. Por que ele estava ali naquela hora? Por que naquela rua? A polícia me chamou para prestar depoimento dias depois. Perguntaram se Eduardo tinha inimigos, dívidas, problemas. Eu disse que não. Ele era correto, trabalhador, amado. Falaram que o caso provavelmente seria arquivado por falta de provas. Um atropelamento com fuga, infelizmente comum. Assinei papéis sem entender direito o que estava fazendo. Voltei para casa sentindo que aquele lugar já não era meu. Cada canto lembrava Eduardo. O sofá onde ele dormia vendo televisão. A caneca favorita esquecida na pia. O cheiro dele ainda preso nas roupas. Dormir virou um desafio. Comer parecia inútil. Viver naquele momento era apenas respirar por obrigação. Foi ali que comecei a afundar. Não só na dor da perda, mas numa sensação estranha de que algo tinha sido arrancado de mim sem explicação. Como se a história estivesse incompleta. Como se alguém tivesse fechado um livro no meio da página. E eu ainda não fazia ideia de que aquele acidente era apenas o começo de uma verdade muito mais cruel. Depois do enterro, os dias começaram a se misturar como se fossem um só. Eu acordava sem vontade de levantar, sem fome, sem direção. A casa ficou grande demais, silenciosa demais. Cada canto tinha algo do Eduardo. Cada objeto parecia me acusar por continuar respirando enquanto ele não estava mais ali. Eu passava horas sentada no sofá, olhando para a parede, sem perceber o tempo passar. 5 meses se arrastaram assim. 5 meses em que eu funcionava no automático, quando funcionava. Parei de dar aula. Inventava atestados. Evitava qualquer conversa mais longa. As pessoas diziam que o tempo curava, mas o meu só aprofundava a dor. Eu sentia culpa por estar viva. Culpa por não ter percebido nada antes. Culpa até por cansar de sofrer. Ana Clara e Pedro foram morar com minha sogra nesse período. Não porque ela exigiu, mas porque eu simplesmente não dava conta. Eu os amava, mas estava quebrada demais para ser mãe naquele momento. Ver meus filhos saindo de casa com malas pequenas foi uma das cenas mais dolorosas da minha vida. Era como se eu estivesse perdendo minha família pela segunda vez. Sozinha, comecei a caminhar sem rumo pela cidade. Andava por horas, sem destino, só para não ficar dentro de casa. Às vezes esquecia de comer, às vezes esquecia de voltar. O mundo parecia continuar normalmente enquanto eu tinha parado no dia do atropelamento. Cada carro que passava rápido demais me fazia gelar por dentro. Foi nessas caminhadas que comecei a passar sempre pelo mesmo supermercado. Um pão de açúcar grande, de esquina, com movimento constante. Eu entrava, comprava qualquer coisa sem prestar atenção e saía. Foi ali que comecei a notar aquela senhora sentada no chão, encostada na parede, sempre no mesmo lugar. Ela usava roupas gastas, um casaco velho demais para o calor, e mantinha uma sacola grande ao lado. Às vezes dormia sentada, às vezes só observava as pessoas entrando e saindo. O que me chamou a atenção não foi a aparência, foi o olhar. Havia algo nele que me atravessava, como se ela enxergasse exatamente onde doía em mim. No começo, eu passava direto. Depois comecei a diminuir o passo. Um dia, parei. Tirei uma nota da carteira. Coloquei na mão dela sem dizer nada. Ela segurou meus dedos por um segundo a mais do que o normal e disse apenas: "Deus te acompanhe." Aquilo ecoou dentro de mim de um jeito estranho. Passei a parar todos os dias. Às vezes dava dinheiro, às vezes só conversava. Falávamos pouco. Sobre o tempo, sobre cansaço, sobre perdas. Um dia ela me disse que também tinha perdido alguém que amava muito. Não entrou em detalhes. Só disse que a dor muda a gente para sempre. Era curioso como, com ela,
eu conseguia falar sem me sentir julgada. Sem ouvir conselhos vazios. Ela escutava em silêncio, como quem entende de verdade. Eu nunca perguntei por que ela estava ali, nunca questionei sua história. Apenas sentia que aquelas conversas eram a única coisa que ainda me mantinha de pé. Mal sabia eu que aquelas caminhadas sem rumo estavam me levando exatamente para o centro da maior verdade da minha vida. Foi numa dessas caminhadas sem rumo que eu a vi pela primeira vez. Sentada no chão, encostada na parede do supermercado Pão de Açúcar, Dona Rosa parecia fazer parte da paisagem urbana que todo mundo finge não ver. Um papelão fino, uma sacola surrada com poucos pertences e um casaco grande demais para o corpo magro. O olhar dela, porém, me parou. Não era vazio, era atento, profundo, quase como se me reconhecesse. Passei direto no primeiro dia, com a cabeça pesada demais para qualquer interação. No segundo, diminui o passo. No terceiro, parei. Tirei algumas notas da bolsa e estendi para ela, sem saber o que dizer. Dona Rosa sorriu de um jeito contido. Agradeceu pelo nome, como se já me conhecesse. Aquilo me desconcertou. Ninguém me chamava pelo nome desde que Eduardo morreu. Voltei no dia seguinte, e no outro, e no outro. Às vezes com dinheiro, às vezes com um café quente, às vezes só com silêncio. Ela nunca pediu nada, nunca reclamou, apenas escutava. E quando falava, era sempre com cuidado, como quem mede cada palavra antes de oferecer. Dizia que a dor muda de forma, mas não desaparece, que sobreviver também é um tipo de coragem. Comecei a contar coisas que eu não contava para ninguém, sobre o acidente, sobre a culpa, sobre a casa vazia sem as crianças, sobre o medo de voltar para um lugar que já não parecia seguro emocionalmente. Dona Rosa me ouvia com os olhos fixos nos meus, sem pressa. Às vezes segurava minha mão, às vezes só assentia. Era estranho como eu me sentia acolhida ali, no meio da calçada. Havia algo nela que não combinava com a rua. Não era vaidade, era postura. Um jeito de observar as pessoas ao redor, de perceber movimentos, de ficar alerta. Eu notei que ela sempre mudava de posição quando alguém se aproximava demais, que nunca dormia profundamente, que conhecia horários, rotinas, padrões. Aquilo me intrigava, mas eu não questionei. Naquele momento, eu só precisava daquela presença. Com o tempo, Dona Rosa começou a dizer coisas que ficavam ecoando na minha cabeça. Comentários soltos, quase filosóficos, que o perigo raramente vem de onde a gente espera, que quem machuca de verdade costuma estar muito perto, que existem pessoas que se aproximam não para cuidar, mas para observar. Eu achava que eram reflexões de alguém endurecido pela vida. Hoje sei que eram alertas. Certa tarde, enquanto eu falava de Roberto, ela franziu a testa de um jeito diferente. Perguntou há quanto tempo ele estava tão presente. Perguntou quem tinha acesso à minha casa. Perguntou se alguém sabia de documentos importantes, de horários, de hábitos. Respondi tudo sem pensar muito, como quem conversa com uma avó, mas senti um arrepio quando ela permaneceu em silêncio depois. Voltei para casa naquele dia com uma sensação estranha. Nada tinha acontecido, mas algo parecia fora do lugar. Patrícia não estava. O quarto dela vazio. Uma janela aberta que eu tinha certeza de ter fechado. Tentei afastar a paranoia. Disse a mim mesma que era o luto falando. Mas pela primeira vez desde a morte de Eduardo, eu dormi mal por medo, não por saudade. No dia seguinte contei isso para Dona Rosa. Ela não se surpreendeu, apenas segurou minha mão por mais tempo do que o normal e me olhou com uma seriedade que me fez engolir seco. Disse que eu precisava prestar atenção nos detalhes, que às vezes o que parece coincidência é preparação, que pessoas desesperadas fazem coisas impensáveis quando sentem que podem perder tudo. Eu não sabia, mas aquele encontro em frente ao supermercado não tinha sido apenas um consolo para minha dor. Tinha sido o começo de algo muito maior, e a partir dali, minha vida já estava sendo observada por olhos que viam muito além do que eu conseguia enxergar. A partir daquele dia, ajudar Dona Rosa deixou de ser apenas um gesto automático. Eu passei a esperar por aqueles minutos em frente ao supermercado, como quem espera por um respiro no meio do afogamento. Às vezes, eu nem entrava para comprar nada, só sentava no meio-fio, ao lado dela, e ficávamos em silêncio, observando as pessoas passarem com seus carrinhos cheios, vidas cheias, enquanto a minha parecia vazia demais para carregar qualquer coisa. Eu comecei a levar café quente em copo térmico, pão, frutas,
Às vezes um casaco quando esfriava. Ela nunca pedia, nunca reclamava. Sempre agradecia olhando direto nos meus olhos, como se estivesse enxergando algo além da viúva abatida que eu me sentia. Tinha dias em que eu chorava ali mesmo, sem disfarçar, e ela apenas colocava a mão sobre a minha, firme, presente, como ninguém tinha feito desde a morte do Eduardo. Dona Rosa falava pouco sobre a própria vida, mas quando falava, era sempre com frases que pareciam carregadas de um peso antigo. Dizia que já tinha amado muito alguém, que já tinha perdido tudo de uma vez só, que a dor não passa, mas muda de lugar. Aquilo me confortava e me assustava ao mesmo tempo, porque eu sentia que ela não estava apenas repetindo frases prontas. Ela falava como quem viveu horrores. Comecei a reparar em detalhes que antes me escapavam. Apesar das roupas gastas e do cabelo sempre preso de qualquer jeito, Dona Rosa tinha postura. Sentava ereta, observava tudo ao redor com atenção exagerada, parecia sempre alerta. Quando alguém estranho se aproximava demais, ela mudava o tom, ficava mais dura. Não era medo, era vigilância. Aquilo não combinava com a imagem que eu tinha de uma moradora de rua comum. Enquanto isso, minha casa seguia estranha. Patrícia, minha prima, continuava morando comigo, mas parecia cada vez mais distante. Passava horas trancada no quarto, sempre com o celular na mão, atendendo ligações sussurradas. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela respondia rápido demais, como quem quer encerrar a conversa. Eu atribuí isso ao luto, à convivência pesada, à minha própria sensibilidade alterada. Roberto também começou a aparecer com mais frequência, sempre com aquela postura de amigo solícito, preocupado demais, oferecendo ajuda financeira, falando do escritório do Eduardo como se já fosse dele. Dizia que eu precisava descansar, que não estava em condições de tomar decisões importantes, que vender minha parte seria o melhor para mim e para as crianças. Eu ouvia, mas algo dentro de mim se fechava toda vez que ele tocava nesse assunto. Num desses dias, contei tudo isso para Dona Rosa. Falei da insistência do Roberto, do jeito estranho da Patrícia, da sensação constante de que algo não estava no lugar. Ela ouviu em silêncio, sem interromper, com os olhos fixos em mim. Quando terminei, ela respirou fundo e disse algo que me arrepiou inteira. Às vezes, filha, quem faz o mal não precisa levantar a mão. Basta saber mandar. Eu ri nervosa, tentando aliviar, mas ela continuou. Disse que as piores traições vêm de quem senta à nossa mesa, que os rostos mais perigosos são os que a gente aprendeu a confiar, que a dor maior não é perder, é descobrir que nunca esteve segura. Cada palavra parecia bater direto em um ponto sensível que eu ainda não tinha coragem de encarar. Naquele dia, quando fui embora, olhei para trás e vi Dona Rosa observando o estacionamento com atenção, como se estivesse esperando alguém específico. Tive vontade de perguntar mais, mas algo me disse para não insistir. Pela primeira vez desde que conheci aquela senhora, senti um frio estranho no estômago. Uma sensação de que eu estava sendo preparada, sem perceber, para algo muito maior do que o luto que eu achava estar vivendo. E sem saber porquê, aquela noite foi a primeira em meses em que eu dormi mal, não só pela saudade do Eduardo, mas por um pressentimento pesado, insistente, que parecia sussurrar que a minha história estava longe de terminar. Com o passar dos dias, Dona Rosa começou a dizer coisas que não combinavam com alguém que vivia nas ruas havia tanto tempo. Não eram frases soltas ou reclamações da vida. Eram observações afiadas, ditas com cuidado, como quem mede cada palavra antes de soltar. Às vezes, no meio do silêncio, ela soltava algo que ficava ecoando na minha cabeça por horas. Certa manhã, enquanto eu entregava o dinheiro e um café quente, ela me olhou de um jeito diferente, sério demais. Disse que a dor da perda costuma cegar as pessoas, mas que o perigo quase sempre vem de onde a gente menos espera. Aquela frase me deu um arrepio imediato. Eu ri de nervoso, tentando não levar a sério, mas algo no tom dela me impediu de ignorar. Outro dia, ela comentou que, em muitos casos, quem destrói uma família não suja as próprias mãos. Usa outras pessoas. Usa confiança. Usa proximidade. Aquilo me fez lembrar, sem querer, de Roberto. Do quanto ele estava presente depois da morte do Eduardo. Do quanto parecia interessado em tudo que envolvia dinheiro, documentos, decisões que eu mal conseguia pensar.
Passei a observar Dona Rosa com mais atenção. Ela percebia tudo ao redor. Reparava em carros, horários, movimentos. Sabia quem passava sempre no mesmo horário, quem evitava contato visual, quem observava demais. Aquilo não era comum. Não era comportamento de alguém apenas tentando sobreviver na rua. Ela me contou que também tinha perdido alguém muito importante, muitos anos atrás. Disse que foi de forma violenta, que nunca conseguiu aceitar que a justiça não foi feita. Falava disso sem chorar, mas com uma firmeza que me deixava desconfortável. Era como se aquela dor tivesse sido transformada em algo prático, quase estratégico. Enquanto isso, em casa, Roberto começou a aparecer com mais frequência, sempre com o mesmo discurso de preocupação. Dizia que eu estava abatida demais, que não podia cuidar do escritório naquele estado, que vender minha parte seria um alívio. Falava como amigo, mas havia algo insistente demais, quase urgente. Eu sentia, mas ainda não conseguia ligar os pontos. Patrícia também estava estranha. Evitava me olhar nos olhos, trancava o celular, saía dizendo que precisava espairecer. À noite, eu ouvia o barulho da porta, mas fingia dormir. Parte de mim não queria saber. A outra começava a sentir medo de descobrir. Voltei a Dona Rosa naquele dia com o coração apertado. Contei que algumas pessoas estavam agindo diferente desde a morte do meu marido. Ela não se mostrou surpresa. Apenas disse que, quando alguém morre por acaso, os vivos costumam revelar quem realmente são. Aquilo me deu vontade de perguntar mais, mas ela se calou logo depois. Antes de eu ir embora, ela segurou meu pulso com força, algo que nunca tinha feito. Disse para eu prestar atenção nos detalhes pequenos, porque são eles que entregam as maiores mentiras. Seus olhos estavam firmes, atentos, como se ela estivesse vendo algo que eu ainda não enxergava. Eu fui para casa com aquela sensação ruim no peito, como se estivesse andando à beira de um precipício sem perceber. Pela primeira vez desde a morte do Eduardo, senti medo de algo além da saudade. Medo do que estava escondido bem diante de mim. E sem saber, eu estava cada vez mais perto de descobrir que aquelas frases não eram conselhos genéricos. Eram avisos. Roberto começou a aparecer mais vezes na minha casa depois da morte do Eduardo. No início, eu achei que fosse preocupação genuína. Ele trazia café. Perguntava se eu precisava de algo. Dizia que estava ali por mim e pelas crianças. Só que, com o tempo, aquele cuidado começou a parecer invasão. Ele opinava demais, perguntava demais, queria saber de coisas que não diziam respeito a ele. Um dia, enquanto eu tentava organizar algumas contas na mesa da sala, Roberto se sentou à minha frente e suspirou fundo, como quem ensaia um discurso há muito tempo. Disse que eu precisava ser realista, que minha cabeça não estava boa, que talvez fosse melhor vender minha parte do escritório de contabilidade. Falou que eu não tinha estrutura emocional para lidar com aquilo sozinha. A forma como ele falou me fez sentir pequena, incapaz, quase um peso. Eu respondi que ainda era cedo para decidir qualquer coisa, que o escritório também era parte do legado do Eduardo. O rosto dele endureceu por um segundo, rápido demais para quem não estivesse prestando atenção. Logo depois, voltou ao tom calmo, quase paternal. Disse que estava pensando no meu bem, que eu precisava descansar, cuidar da minha saúde mental. Aquilo me deu um nó no estômago que eu não soube explicar. Naquela mesma semana, percebi que ele começou a aparecer sem avisar. Chegava à noite, dizia que estava passando por perto. Sempre perguntava se as crianças estavam em casa, se eu estava sozinha, se a Patrícia ainda morava comigo. Era como se estivesse mapeando minha rotina. Na época, eu estava tão fragilizada que não consegui ligar os pontos. Patrícia, minha prima, observava tudo em silêncio. Ela morava comigo desde antes do acidente. Dizia que estava ali para me ajudar com as crianças e com a casa. Só que, de repente, começou a sair muito à noite. Dizia que ia encontrar amigas, que precisava respirar. Voltava tarde, com o celular sempre virado para baixo, como se escondesse algo. Houve uma noite em que acordei com passos na sala. Meu coração disparou. Quando levantei, vi Patrícia falando baixo ao telefone, perto da porta. Quando me viu, desligou rápido demais e disse que era apenas uma amiga passando por um momento difícil. Pediu desculpa e foi dormir. Eu aceitei. Aceitava tudo naquela fase. Dona Rosa, nos nossos encontros diários em frente ao supermercado, começou a fazer perguntas mais diretas.
Queria saber quem frequentava minha casa, quem tomava decisões por mim, quem parecia prestativo demais. Eu respondia sem pensar muito, mas percebia que ela escutava cada detalhe com atenção absoluta, como se montasse um quebra-cabeça invisível. Em um desses dias, enquanto eu lhe entregava algumas notas dobradas, ela disse algo que me fez arrepiar. Disse que muitas vezes o perigo não vem de fora, mas de quem entra em casa sorrindo, de quem se apresenta como apoio enquanto enfraquece a vítima aos poucos. Olhou nos meus olhos e perguntou se eu me sentia segura dentro da minha própria casa. Eu ri sem graça e disse que sim, claro que sim, mas enquanto falava, senti um frio subir pela espinha. Pela primeira vez desde a morte do Eduardo, a ideia de que algo estivesse muito errado começou a ganhar forma dentro de mim, e não tinha mais como ignorar aquela sensação. Naquela noite, deitada na cama, ouvi novamente a voz de Dona Rosa ecoando na minha cabeça. Os mais próximos são os mais perigosos. Eu virei de lado, tentando dormir, mas o medo começou a se infiltrar nos pensamentos. Algo estava se movendo ao meu redor, silencioso, paciente, e eu ainda não sabia o quanto estava perto do centro de tudo. Eu comecei a perceber mudanças pequenas, quase invisíveis no comportamento da Patrícia, que morava comigo desde que Eduardo morreu. Antes, ela chegava cedo, ajudava com as crianças, perguntava como eu estava. Agora, passava horas trancada no quarto, falava ao telefone em voz baixa e sempre desligava quando eu me aproximava. O celular nunca mais saiu da mão dela, sempre virado para baixo, sempre protegido por senha. As saídas noturnas se tornaram frequentes demais para alguém que dizia estar cansada emocionalmente. Patrícia dizia que precisava espairecer, que estava indo encontrar amigas, mas nunca dizia quem eram. Voltava tarde, às vezes com cheiro de perfume que não era dela, e evitava cruzar meu olhar. Eu sentia um incômodo estranho, como se algo estivesse fora do lugar dentro da minha própria casa. Roberto também mudou. Começou a aparecer sem avisar. Dizia que queria ver como eu estava, mas os olhos dele não estavam em mim. Observava a casa, os móveis, o escritório improvisado do Eduardo, como quem avalia algo que pretende tomar. Falava de dinheiro com naturalidade demais, como se fosse assunto leve, e sempre mencionava que eu não deveria me preocupar com o futuro financeiro. Certa tarde, ouvi Patrícia e Roberto conversando na cozinha. As vozes estavam baixas, quase sussurradas, mas o tom era tenso. Quando fiz barulho de propósito, os dois se afastaram rápido demais, como adolescentes pegos em flagrante. Roberto sorriu, exageradamente, e disse que estava só dando conselhos para ela. Patrícia concordou, mas as mãos tremiam. Naquela noite, lembrei das frases da Dona Rosa. Os mais próximos são os mais perigosos. A frase ecoou na minha cabeça como um aviso tardio. Comecei a observar mais, falar menos, prestar atenção em detalhes que antes eu ignorava por puro cansaço emocional. O luto tinha me deixado vulnerável, e agora eu via isso com clareza dolorosa. Comecei a anotar tudo mentalmente. Horários, conversas, mudanças de humor. Não era paranoia, era instinto. Algo dentro de mim gritava que aquelas duas pessoas, tão presentes após a morte do meu marido, estavam ligadas a algo que eu ainda não conseguia enxergar completamente. Os filhos começaram a perceber o clima pesado. Ana Clara me perguntou por que a casa estava estranha. Pedro passou a ter pesadelos. Acordava chamando pelo pai e dizendo que alguém estava escondido. Aquilo me arrepiou de um jeito que não sei explicar. Crianças sentem coisas que adultos tentam negar. Foi nessa fase que Dona Rosa passou a me observar com mais atenção. Não falava muito, mas parecia perceber cada mudança no meu semblante. Um dia, enquanto me devolvia o troco de uma compra pequena, ela disse algo quase em tom de conselho. Quando a casa fica pesada, é porque tem mentira andando solta dentro dela. Aquilo me atravessou como uma lâmina. Eu voltei para casa com o coração acelerado, sentindo que estava vivendo em território desconhecido. As paredes que antes me protegiam agora pareciam guardar segredos. E pela primeira vez desde a morte do Eduardo, eu tive medo de estar exatamente onde não deveria estar. Sem saber, eu estava chegando perigosamente perto da verdade. O velório do meu sogro aconteceu numa manhã abafada, daquelas em que o ar pesa no peito. Eu já estava fragilizada demais para lidar com mais despedidas, mas fiz questão de ir. Roberto chegou antes de mim, vestido de preto impecável,
cumprimentando todos com um semblante ensaiado de tristeza. Patrícia estava ao lado dele, próxima demais, com uma intimidade que não combinava com o momento. Aquilo me causou um incômodo imediato, mas eu ainda não tinha coragem de nomear o que sentia. Enquanto as pessoas se revezavam em abraços e murmúrios, eu me sentei num canto, observando. Foi quando vi Roberto e Patrícia se afastarem um pouco, perto do corredor lateral. Eles falavam baixo, com os rostos muito próximos, como quem divide um segredo urgente. Patrícia gesticulava nervosa, e Roberto tocava o braço dela com intimidade, num gesto que não parecia de cunhados, nem de amigos de família. Quando dei alguns passos na direção deles, a conversa cessou de repente. Roberto forçou um sorriso, Patrícia ajeitou o cabelo e os dois fingiram naturalidade. A gente estava falando do enterro. Ele disse rápido demais, sem que eu perguntasse nada. Aquela defesa antecipada me fez gelar por dentro. Quem não deve, não se explica antes da hora. Durante a cerimônia, senti os olhares deles sobre mim. Não era preocupação, era vigilância. Como se eu fosse uma variável fora de controle num plano que eu desconhecia. Patrícia mal olhou nos meus olhos, e quando olhou, foi com uma expressão que misturava culpa e desprezo. Roberto, por outro lado, parecia medir cada reação minha, cada movimento. Naquele momento, uma frase de Dona Rosa ecoou na minha cabeça com força absurda. Os mais próximos são os mais perigosos. Eu tentei afastar o pensamento, me dizendo que era coisa da minha cabeça, fruto do luto. Mas meu corpo não mentia. Meu estômago estava embrulhado, minhas mãos suavam, e uma angústia surda se instalava no peito. Depois do velório, Patrícia inventou uma desculpa para ir embora com Roberto. Disse que estava passando mal, estranho, porque minutos antes ela ria com uma prima distante. Observei os dois saírem juntos, conversando em voz baixa, sem perceberem que eu os acompanhava com o olhar. Ali, algo se quebrou de vez dentro de mim. A confiança, já frágil, rachou. Voltei para casa com uma sensação pesada, como se estivesse vivendo num cenário montado, onde todos sabiam de algo que eu ignorava. A casa parecia maior, mais vazia, mais silenciosa. Cada canto carregava uma lembrança do Eduardo. E agora, uma nova dúvida começava a se infiltrar em tudo. Passei aquela noite em claro, revivendo cada detalhe do velório, cada gesto, cada silêncio estranho. Quanto mais eu pensava, mais peças desconexas começavam a se aproximar. Nada ainda formava uma imagem clara, mas eu sentia, com uma certeza difícil de explicar, que aquela história estava muito longe de ser apenas sobre perda e luto. E sem perceber, eu já não caminhava apenas para fugir da dor. Eu caminhava porque algo dentro de mim sabia. A verdade estava mais perto do que eu imaginava. Dona Rosa me olhou diferente naquele dia. Não foi como das outras vezes, quando conversávamos sobre dor, saudade e solidão. O olhar dela estava duro, atento, como se estivesse avaliando cada movimento ao redor. Quando terminei de colocar as compras na sacola, ela segurou minha mão com uma força inesperada, forte demais para alguém que parecia tão frágil. Aquilo me fez estremecer na hora. Ela se aproximou do meu rosto e falou baixo, quase um sussurro, mas com uma firmeza que não deixava espaço para dúvida. Disse que eu não devia ir para casa naquela noite, que eu precisava confiar nela, que algo ia acontecer. Meu primeiro impulso foi rir de nervoso, achar que era delírio, mas o corpo dela tremia de tensão, não de confusão. Perguntei o que ela queria dizer com aquilo. Dona Rosa respirou fundo e disse apenas que eu tinha sido boa com ela todos aqueles dias, que agora era a vez dela retribuir. Falou que algumas pessoas confundem bondade com fraqueza e que isso pode custar caro. O jeito como ela falou meu nome fez meu estômago gelar. Ela pediu que eu fosse para um hotel, qualquer um. Disse para não avisar ninguém, nem Roberto, nem Patrícia. Quando ouvi os nomes deles saindo da boca daquela senhora, senti um choque elétrico percorrer meu corpo. Eu nunca tinha mencionado quem morava comigo. Nunca falei sobre o escritório. Nunca contei detalhes da minha vida. Perguntei como ela sabia dessas coisas. Dona Rosa soltou minha mão devagar e disse que não podia explicar ali, que eu precisava apenas confiar. Que se eu entrasse em casa naquela noite, talvez não tivesse a chance de ouvir a verdade no dia seguinte. A palavra talvez foi o que mais me apavorou. Voltei para o carro em estado de choque. Fiquei sentada por vários minutos, com a chave na mão, tentando entender se aquilo era medo ou intuição.
Minha cabeça dizia para ir para casa, fingir que nada tinha acontecido. Mas algo mais fundo, quase primitivo, gritava para eu ouvir aquela mulher. Lembrei de todas as frases estranhas que Dona Rosa tinha dito nos últimos meses, sobre pessoas próximas serem perigosas, sobre quem manda fazer o mal raramente sujar as próprias mãos. Na época, achei que eram reflexões de alguém machucado pela vida. Agora, tudo parecia diferente. Liguei o carro e, em vez de seguir o caminho de sempre, virei à direita. Peguei a estrada para o centro. Cada quarteirão me afastava da minha casa, dos meus móveis, das minhas lembranças. E sem eu perceber ainda, também me afastava de um perigo que estava muito mais perto do que eu imaginava. Entrei no primeiro hotel simples que encontrei, um Ibis perto da avenida. Fiz o check-in com as mãos suando, sentindo como se estivesse cometendo uma traição, sem saber exatamente contra quem. Subi para o quarto e tranquei a porta, o coração disparado. Deitada naquela cama estranha, com o teto branco acima de mim, percebi que minha vida tinha acabado de mudar de novo. Eu só ainda não sabia o quanto. Entrei no quarto do hotel com a sensação de estar fazendo algo errado, como se estivesse fugindo da minha própria vida. A recepcionista me desejou boa noite com um sorriso automático, e aquilo quase me fez chorar. Tudo parecia normal demais para alguém que sentia que algo terrível estava prestes a acontecer. Tranquei a porta, encostei a testa nela e respirei fundo, tentando acalmar um corpo que não obedecia mais a mim. Sentei na cama sem tirar o casaco, olhando para a parede branca, silenciosa, impessoal. Minha casa nunca tinha parecido tão distante. Pensei nos meus filhos dormindo na casa da minha sogra, alheios a tudo, confiando que a mãe deles ainda era um lugar seguro. A culpa tentou me dominar, mas algo mais forte me manteve ali. A voz da Dona Rosa ainda ecoava na minha cabeça, firme, urgente, diferente de qualquer conselho que já recebi. Peguei o celular várias vezes, quase liguei para a Patrícia, quase mandei mensagem para o Roberto. Algo em mim queria testar, provocar, confirmar se tudo aquilo era exagero. Mas outra parte, mais silenciosa e instintiva, me dizia para ficar quieta. Pela primeira vez desde a morte do Eduardo, eu decidi ouvir esse instinto, e isso me deixou ainda mais assustada. Deitei sem conseguir fechar os olhos. Cada barulho do corredor parecia um passo em direção a mim. Cada carro passando na rua me fazia imaginar alguém estacionando em frente à minha casa. Meu coração acelerava sem aviso, e eu precisava lembrar a mim mesma que estava segura ali, mesmo sem entender exatamente do que estava me protegendo. Em algum momento da madrugada, comecei a chorar de verdade. Um choro baixo, contido, daquele que dói no peito e não faz barulho. Pensei no Eduardo, no jeito como ele me abraçava quando eu ficava ansiosa, no quanto eu confiava nele para tudo. A ideia de que algo em torno da morte dele ainda estivesse errado começou a se formar com mais clareza, e isso me deu medo. Levantei da cama e fui até a janela. A cidade seguia viva, iluminada, indiferente à minha angústia. Pessoas passando, risadas distantes, buzinas. O mundo não tinha parado quando o meu acabou. E ali, sozinha naquele quarto, comecei a aceitar que talvez eu nunca tivesse realmente entendido quem estava ao meu redor. O relógio marcava quase 4 da manhã quando meu celular vibrou. Meu corpo inteiro enrijeceu. Era uma mensagem curta da Dona Rosa. Fique calma. Você fez a coisa certa. Amanhã cedo eu te explico tudo. Não havia emojis. Não havia carinho. Só certeza. E, estranhamente, aquilo me deu um pouco de paz. Tentei dormir depois disso, mas o sono vinha em ondas rasas, cheias de sonhos confusos. Em um deles, eu voltava para casa e encontrava as portas abertas, gavetas reviradas, fotos do Eduardo espalhadas pelo chão. Acordei suando frio, com a sensação de que aquele sonho não era apenas imaginação. Quando o dia começou a clarear, eu já estava sentada na cama, esperando. Esperando o quê? Eu não sabia dizer, mas tinha certeza de que aquela noite não tinha sido um capricho de uma senhora desconhecida. Algo tinha sido evitado. Algo tinha sido adiado. E eu sentia no fundo do peito que minha vida estava prestes a mudar de um jeito que eu nunca teria coragem de imaginar. Às 8 da manhã em ponto, alguém bateu na porta do quarto. Meu coração quase saiu pela boca. Respirei fundo. Caminhei até a porta e olhei pelo olho mágico. Do outro lado, estava Dona Rosa. Mas ela não estava sozinha. E ela não estava mais vestida como uma moradora de rua.
Eu mal tinha dormido quando o telefone do quarto tocou. Eram exatamente 8 da manhã. O som seco do toque me fez pular da cama com o coração acelerado, como se algo dentro de mim já soubesse que aquele momento marcaria um antes e um depois. Atendi com a voz trêmula, ainda tentando entender por que Dona Rosa estaria ligando tão cedo. Ela disse apenas que estava no saguão do hotel e pediu que eu descesse. A forma como falou meu nome não deixava espaço para perguntas. Vesti qualquer roupa, passei água no rosto e desci sentindo as pernas fracas, como se cada degrau me afastasse da vida que eu conhecia. Quando as portas do elevador se abriram, vi Dona Rosa sentada em uma das poltronas, mas ela não estava sozinha. Ao lado dela, havia uma mulher de terno escuro, postura firme, pasta de couro apoiada no colo. As duas se levantaram ao mesmo tempo quando me viram, e naquele instante, senti um frio estranho percorrer meu corpo. Dona Rosa não parecia a mesma senhora frágil da calçada. Estava mais ereta, o olhar atento, calculado. A mulher ao lado se apresentou como doutora Renata Silva, advogada. Disse meu nome completo, como se já me conhecesse, e pediu para conversarmos em um lugar mais reservado. Sentamos em uma mesa afastada, e eu percebi que minhas mãos tremiam tanto que precisei escondê-las entre as pernas. Dona Rosa segurou meu pulso com firmeza, de um jeito protetor, quase maternal. Aquilo me acalmou um pouco, mas também aumentou a sensação de que algo muito grave estava prestes a ser dito. A advogada abriu a pasta lentamente, espalhando alguns papéis sobre a mesa, mas ainda não me mostrou nada. Dona Rosa respirou fundo antes de falar, como quem escolhe cada palavra com cuidado. Ela disse que precisava que eu ouvisse tudo com atenção, e, acima de tudo, que confiasse nela como confiei na noite anterior. Meu primeiro impulso foi perguntar sobre meus filhos, sobre a casa, sobre se algo tinha acontecido de verdade. Dona Rosa assentiu com a cabeça, confirmando que algo tinha acontecido, sim, algo que só não terminou pior porque eu não estava lá. Meu estômago se revirou e senti vontade de vomitar. Ela explicou que aquela noite não foi um palpite, nem intuição. Disse que vinha me observando havia meses, que nada do que vivemos juntas foi acaso. Cada conversa, cada silêncio, cada conselho tinha um motivo muito maior do que eu podia imaginar. Foi nesse momento que Dona Rosa olhou diretamente nos meus olhos e disse que, antes de qualquer explicação, eu precisava me preparar para ouvir coisas que iriam destruir a imagem de pessoas em quem confiei minha vida inteira. Minha garganta fechou. Eu quis levantar, ir embora, fingir que aquilo não estava acontecendo. Mas algo dentro de mim já sabia. Aquela caminhada sem rumo, aquela bondade que eu ofereci sem esperar nada em troca, tinha me levado exatamente até ali. E o que eu estava prestes a descobrir não dizia respeito apenas à morte do Eduardo. Dizia respeito a quem realmente esteve ao meu lado e a quem sempre esteve contra mim. Quando Dona Rosa terminou de falar, o quarto do hotel parecia pequeno demais para tudo o que eu estava sentindo. O ar ficou pesado, difícil de respirar, como se cada palavra tivesse empurrado o passado contra mim de uma vez só. Eu olhava para aquela senhora que, por meses, eu acreditei ser apenas uma moradora de rua, e não conseguia conciliar a imagem frágil que eu conhecia com a mulher firme que estava diante de mim agora. Era como se duas realidades estivessem colidindo. Ela respirou fundo antes de continuar, como quem já contou aquela história muitas vezes. Mas nunca deixou de sentir o peso dela. Disse que seu nome verdadeiro era Rosa Ferreira, que passou 30 anos na Polícia Civil, que se aposentou depois de perder o marido em um assassinato mal resolvido. Contou que foi essa perda que a transformou em detetive particular. Disse que, desde então, aprendeu a identificar padrões de dor, medo e mentira com facilidade assustadora. Enquanto ela falava, flashes dos nossos encontros vinham à minha mente. O jeito como ela observava as pessoas passando. As perguntas aparentemente simples, mas sempre certeiras. As frases que, na época, eu achei filosóficas demais para alguém vivendo na rua. Tudo fazia sentido agora. Cada silêncio, cada olhar atento, cada vez que ela parecia saber mais do que dizia. Eu comecei a tremer quando percebi o tamanho da encenação. 5 meses. 5 meses dormindo na rua, usando roupas velhas, passando frio e fome de propósito, apenas para observar, apenas para investigar, apenas para chegar à verdade. Aquilo me comoveu de um jeito que eu não conseguia explicar. Não era só profissionalismo. Era algo pessoal, profundo, quase obsessivo.
Dona Rosa disse que, no começo, a investigação era discreta. Seguir Roberto, observar seus horários, suas reações, seu comportamento depois da morte do Eduardo. Ela falou sobre como ele nunca parecia realmente de luto. Chorava pouco, perguntava demais sobre dinheiro, demonstrava uma pressa estranha em resolver a vida. Disse que aquilo acendeu o primeiro alerta. Depois, entrou Patrícia no radar, a prima que morava comigo, que eu acolhi na minha casa sem pensar duas vezes. Dona Rosa contou que Patrícia saía escondida à noite, que usava o celular sempre colado ao corpo, que trocava de roupa antes de sair e voltava com o cheiro de perfume que não era o dela. Disse que seguiu Patrícia diversas vezes, sempre até o mesmo prédio, sempre com cuidado extremo para não ser vista. Eu senti um enjoo subir quando percebi que a traição não era recente, nem impulsiva. Era organizada, planejada, alimentada no silêncio da minha própria casa. Enquanto eu chorava a morte do meu marido, pessoas que eu confiava estavam vivendo uma vida paralela, usando minha dor como cortina de fumaça. A advogada que acompanhava a Dona Rosa, a doutora Renata Silva, abriu uma pasta grossa e colocou sobre a mesa. Disse que tudo ali tinha valor legal, que nada tinha sido feito sem cautela, que cada prova foi coletada respeitando limites, justamente para que ninguém escapasse depois. Aquilo não era apenas uma revelação emocional, era o início de um desfecho real. Eu levei as mãos ao rosto e chorei. Não era um choro alto, desesperado, era um choro silencioso, pesado, que vinha de um lugar muito antigo dentro de mim. Chorei pelo Eduardo, pelo homem que eu amei sem saber que estava cercado de pessoas capazes de traí-lo dessa forma. Chorei por mim, pela ingenuidade, pela confiança mal colocada. Dona Rosa segurou minha mão, do mesmo jeito que fazia na calçada do supermercado. Só que agora não havia mistério naquele gesto. Havia proteção. Ela me disse que eu estava viva por pouco, que o aviso de não ir para casa naquela noite não foi exagero, foi urgência. E naquele momento, eu entendi que minha vida tinha sido salva por alguém que eu ajudei, achando que era só bondade. E a verdade, eu percebi ali, ainda não tinha terminado de aparecer. Dona Rosa respirou fundo antes de continuar, como alguém que sabe exatamente o peso do que está prestes a dizer. Ela me contou que foi contratada pela minha sogra, Dona Margarida, apenas uma semana depois do funeral do Eduardo. Segundo ela, desde o velório algo não batia. Roberto chorou pouco demais, perguntou sobre dinheiro cedo demais, quis saber detalhes do seguro e da sociedade antes mesmo do corpo esfriar. Minha sogra, mesmo devastada pela perda do filho, sentiu um incômodo que não conseguiu ignorar. Disse a Dona Rosa que conhecia Roberto desde jovem, que ele sempre foi ambicioso, mas nunca imaginou que fosse capaz de algo tão frio. Ainda assim, o instinto de mãe falou mais alto. Ela precisava de provas antes de acusar alguém tão próximo. Foi por isso que Dona Rosa decidiu se infiltrar na rotina da minha vida. Escolheu o supermercado perto da minha casa porque sabia que eu passava ali quase todos os dias. Estudou meus horários, meus hábitos, minhas caminhadas sem rumo. Ela precisava se aproximar de mim sem levantar suspeitas, e a figura de uma moradora de rua era invisível o suficiente para isso. Enquanto eu achava que estava ajudando uma senhora fragilizada, era eu quem estava sendo observada com cuidado. Dona Rosa contou que me achou exatamente como descreveu a minha sogra. Uma mulher em pedaços, vulnerável, mas profundamente humana. Disse que desde o primeiro dia percebeu que eu não tinha ideia do perigo que ainda rondava a minha casa. Ela também me revelou que nesse tempo todo vinha seguindo Roberto e Patrícia. Anotava horários, registrava encontros, gravava conversas à distância. Descobriu que eles se encontravam em um apartamento alugado em nome falso, longe dos olhares da família, onde planejavam cada passo com calma assustadora. Dona Rosa disse que, quanto mais investigava, mais entendia que o plano não terminou com a morte do Eduardo. Existiam documentos, contas, senhas e provas que ainda estavam na minha casa, e para Roberto e Patrícia, enquanto eu estivesse viva, existia o risco de algo dar errado. Foi por isso que o aviso daquela noite foi tão urgente. Ela tinha interceptado mensagens, ouvido conversas e entendido que algo estava prestes a acontecer. Não era intuição, era certeza. E se eu tivesse ido para casa naquela noite, talvez essa história nunca tivesse sido contada por mim. Quando ela terminou de falar, eu estava em choque absoluto. Tudo o que vivi nos últimos meses se reorganizou dentro da minha cabeça como peças de um quebra-cabeça cruel. Não era apenas traição. Era um plano frio, calculado,
que começou muito antes da morte do meu marido. Eu senti uma mistura de nojo, medo e uma raiva tão profunda que chegou a me dar náusea. A imagem da minha prima dormindo no quarto ao lado, do meu melhor amigo entrando na minha casa, dos meus filhos chamando aquele homem de tio, tudo ganhou um peso insuportável. Dona Rosa segurou minha mão novamente e disse que eu precisava ser forte agora, mais do que nunca. Que a verdade estava vindo à tona, mas que o impacto seria devastador e que, a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Ela estava certa, e eu ainda não fazia ideia do quanto. Eu senti minhas pernas falharem quando Dona Rosa terminou a frase. Meu primeiro impulso foi perguntar se ela estava exagerando, se aquilo era algum tipo de engano cruel, mas o olhar dela não permitia dúvida. Havia algo pesado demais ali para ser invenção. Meu estômago se revirou quando percebi que, enquanto eu dormia em um hotel, alguém tinha entrado na minha casa com intenções que iam muito além de roubo comum. Ela me contou que, poucas horas depois de eu sair, Roberto e Patrícia apareceram juntos na rua onde eu moro. Não discutiram, não levantaram suspeitas, não pareceram nervosos. Agiram como quem já tinha ensaiado aquele momento dezenas de vezes. Usaram luvas, entraram pelos fundos e foram direto ao escritório improvisado onde Eduardo guardava documentos importantes do negócio. Enquanto Dona Rosa falava, eu conseguia imaginar cada passo deles dentro da minha casa. O sofá onde meus filhos brincavam, a mesa onde jantávamos juntos, o quarto onde eu chorava todas as noites desde a morte do meu marido. Tudo sendo invadido por duas pessoas que eu confiava cegamente. A sensação não foi só de traição, foi de violação completa. Ela explicou que a polícia já estava esperando. As câmeras escondidas tinham registrado toda a movimentação nos dias anteriores. As mensagens interceptadas indicavam exatamente o horário em que eles tentariam entrar. Quando Roberto abriu a gaveta certa e Patrícia começou a procurar os papéis, os policiais surgiram. Não houve fuga, não houve heroísmo, apenas desespero. Roberto tentou argumentar, disse que estava apenas protegendo a empresa, que tinha direito àqueles documentos. Patrícia chorou, gritou meu nome, disse que estava fazendo aquilo para o bem de todos. Nenhum dos dois conseguiu sustentar a mentira por mais de alguns minutos. As provas eram claras demais. Eles estavam ali para apagar rastros, esconder crimes, se antecipar ao que Dona Rosa já tinha descoberto. Quando ouvi que os dois foram levados algemados, senti algo estranho. Não foi alívio imediato, foi um choque silencioso. Meu corpo parecia não acompanhar a informação. Eu pensei nos meus filhos dormindo naquela mesma casa na noite anterior. Pensei no que poderia ter acontecido se eu tivesse ignorado o aviso de Dona Rosa. Um frio percorreu minha espinha ao imaginar o pior. Perguntei se eles disseram alguma coisa sobre mim. Dona Rosa respirou fundo antes de responder. Disse que, nos áudios gravados, Patrícia reclamava de mim com ódio. Dizia que eu sempre tive tudo, que minha vida era perfeita demais. Roberto concordava. Dizia que eu era um obstáculo. Aquilo me feriu mais do que qualquer tapa. Descobrir que alguém que morava comigo me odiava em silêncio foi devastador. A advogada explicou que aquela prisão era apenas o começo, que o que vinha pela frente seria muito maior, mais doloroso, mais revelador. Eu ouvi tudo como se estivesse distante, como se aquela história fosse de outra pessoa. Mas cada palavra confirmava algo que eu nunca quis enxergar. A minha bondade tinha sido usada contra mim. Dona Rosa colocou a mão sobre a minha e disse com uma firmeza quase maternal que aquilo não era culpa minha, que pessoas ruins sabem reconhecer corações abertos e que, infelizmente, às vezes, se aproximam justamente por isso. Eu chorei ali, não de desespero, mas de exaustão. Era como se 5 meses de luto tivessem finalmente encontrado um novo nome. Naquele momento, eu entendi que a morte de Eduardo não era o fim da história. Era apenas o início de algo muito mais sombrio. E que a verdade, agora, não tinha mais como ser escondida. Dona Rosa respirou fundo antes de continuar, como se nem depois de 30 anos de polícia aquele momento fosse simples de atravessar. Ela me olhou nos olhos, não com pena, mas com respeito, como quem sabe que a verdade dói, mas também liberta. Foi ali que ela disse, com a voz firme e sem rodeios, que o Eduardo não tinha morrido em um acidente, que aquilo nunca tinha sido um acidente. Meu corpo reagiu antes da minha mente. Senti um enjoo forte, as mãos suarem, o chão parecer distante demais. Ela explicou que desde o início,
Os sinais não batiam. O local do atropelamento, a dinâmica da batida, o horário, a ausência de marcas comuns em acidentes daquele tipo. Tudo indicava intenção. Um carro que acelerou, freou, voltou. Não uma vez, mais de uma. Quem faz isso não foge por pânico. Faz por decisão. E alguém que decide matar quase nunca age sozinho. Quando ouvi o nome de Roberto saindo da boca dela, senti algo rasgar dentro do peito. Roberto era o melhor amigo do Eduardo. Sócio, padrinho do nosso filho mais novo. O homem que me abraçou no velório, que disse que cuidaria de tudo, que me chamou de irmã. Aquele mesmo homem estava, segundo Dona Rosa, no centro de tudo. Não apenas como cúmplice, como mandante. Ela contou que Roberto tinha dívidas gigantescas, empréstimos mal explicados, investimentos fracassados, apostas feitas com dinheiro do escritório. O desespero começou quando Eduardo descobriu inconsistências nas contas, discussões, pressão, a ameaça silenciosa de que aquilo viria à tona. Para Roberto, perder o escritório significava perder tudo, inclusive a imagem. Foi então que Dona Rosa falou de Patrícia, minha prima, a pessoa que morava na minha casa, que comia à minha mesa, que cuidava dos meus filhos quando eu precisava. Ela não era apenas uma espectadora, era informante. Passava horários, rotinas, dias em que Eduardo voltava mais tarde, caminhos que ele costumava fazer, informações simples, mas suficientes para planejar um crime. Eu ouvi aquilo como quem assiste a um filme distante, sem conseguir se reconhecer na própria história. Cada lembrança vinha acompanhada de um novo significado. Cada gentileza passada se transformava em traição. Cada ajuda ganhava contornos de cálculo. E o pior não era saber que conspiraram contra o Eduardo. Era entender que, em algum momento, conspiraram também contra mim. Dona Rosa disse que havia indícios claros de que minha morte estava nos planos. Não imediatamente, mas como possibilidade. Se for preciso, um acidente doméstico, um assalto mal sucedido, algo que resolvesse o último obstáculo. Ouvir isso fez meu sangue gelar. Meus filhos passaram pela minha cabeça como um grito silencioso. Ela contou que, na noite anterior, Roberto e Patrícia tentaram invadir minha casa. Queriam documentos, papéis que Eduardo tinha guardado, provas de fraudes, de desvios, de contratos falsificados. A polícia já estava esperando. Tudo tinha sido monitorado. O flagrante foi limpo. Eles não tiveram como negar presença, intenção ou vínculo. Eu comecei a chorar ali. Não um choro contido. Um choro profundo, feio, desorganizado. Chorei pelo Eduardo, pela vida que tivemos, pela confiança traída, pela ingenuidade que me permitiu conviver com assassinos dentro da minha própria casa. Dona Rosa me deixou chorar. Não tentou me apressar. Sabia que aquele era o começo do fim de uma mentira enorme. Quando consegui respirar de novo, ela disse algo que nunca vou esquecer, que a verdade não chegou para me destruir, chegou para me salvar, que, se eu estava viva, não era sorte. Era consequência de ter cruzado o caminho certo, no momento mais improvável, e que a partir dali, eu nunca mais estaria sozinha naquela luta. Naquele instante tudo mudou. Meu luto ganhou outro nome, e minha dor ganhou um propósito. Quando Dona Rosa terminou de falar, o quarto do hotel parecia pequeno demais para a quantidade de verdades que tinham acabado de cair sobre mim. Meu corpo inteiro tremia, não de frio, mas de choque puro. Eu sentia como se estivesse revivendo o dia da morte do Eduardo, só que agora com uma consciência cruel de que nada daquilo foi acaso. Cada detalhe fazia sentido de um jeito doloroso demais para ser ignorado. Ela respirou fundo antes de continuar, como quem sabe que vai atravessar uma ferida aberta. Disse que Roberto e Patrícia mantinham um relacionamento havia mais de 2 anos, começado dentro da minha própria casa, enquanto eu trabalhava e cuidava das crianças. Usavam meu silêncio, minha confiança e minha rotina como cobertura perfeita. Enquanto eu preparava jantar para todos, eles trocavam mensagens escondidas no quarto ao lado. Dona Rosa contou que Patrícia foi quem forneceu todos os horários do Eduardo. Sabia a que horas ele saía do escritório, por onde costumava caminhar quando queria espairecer, quais dias voltava mais tarde. Ela sabia por que morava conosco, porque se sentava à minha mesa todos os dias, porque eu confiava nela como se fosse minha irmã de sangue. Essa foi a parte que mais me destruiu. Roberto, segundo Dona Rosa, estava afundado em dívidas. O escritório de contabilidade valia milhões,
Mas ele tinha feito investimentos errados, empréstimos ocultos, promessas que não podia cumprir. Eduardo era o obstáculo, não só profissional, mas moral. Eduardo nunca aceitou misturar dinheiro com ilegalidade. E isso para Roberto era imperdoável. Eles planejaram tudo com frieza. Durante 6 meses, discutiram datas, rotas, valores. Roberto contratou um homem para fazer o serviço sujo. Não queria sujar as próprias mãos. Pagou R$80 mil, em parcelas, sempre usando contas de terceiros. Dona Rosa me mostrou transferências, datas, comprovantes. Cada clique no tablet parecia um golpe no meu peito. O mais aterrador foi ouvir que eu também estava no plano. Depois da morte do Eduardo, eu me tornei um problema. Uma viúva desconfiada, dona legal de metade do escritório, alguém que poderia descobrir demais. A ideia era me assustar primeiro, uma invasão simulada. Depois, se necessário, algo mais definitivo. Dona Rosa disse isso olhando nos meus olhos, sem suavizar nada. Foi então que ela explicou por que me mandou para o hotel naquela noite. Patrícia tinha avisado Roberto que eu estaria sozinha em casa, que as crianças estavam com a sogra, que seria fácil entrar, revirar documentos, apagar rastros. A polícia já sabia, estavam esperando. Se eu estivesse lá, poderia ter virado estatística também. Eu chorei como nunca tinha chorado antes. Não era só pela morte do Eduardo. Era pela traição multiplicada. Do amigo, da prima, da mulher que dormia no quarto ao lado, do homem que frequentava minha casa como irmão. Tudo que eu acreditava sobre segurança, família e amor tinha sido desmontado peça por peça. Dona Rosa colocou a mão no meu ombro e disse que eu estava viva por um detalhe. Pela bondade simples de parar todos os dias para conversar com uma senhora que parecia invisível para o mundo. Aquilo me fez soluçar de um jeito novo. Não era só dor. Era uma consciência brutal do quão perto eu cheguei do fim. Quando ela terminou, o silêncio se espalhou pelo quarto. E eu entendi que aquela não era apenas uma revelação. Era o início do acerto de contas que mudaria tudo. Dona Rosa abriu a bolsa velha que sempre carregava. E pela primeira vez desde que a conheci, ela não parecia uma senhora frágil sentada no chão. Ela parecia alguém no controle absoluto da situação. De dentro da bolsa, tirou um notebook simples, um gravador pequeno e um envelope grosso. Meu coração começou a bater tão forte que eu achei que fosse desmaiar ali mesmo, sentada na cama do hotel. Ela começou pelos vídeos, imagens de Roberto e Patrícia entrando em motéis diferentes, em dias diferentes, sempre olhando para os lados, sempre com pressa. Depois, vídeos dos dois no apartamento alugado na Rua Augusta, rindo, bebendo vinho, se beijando como um casal antigo. Eu sentia náusea a cada cena, não só pela traição, mas pela naturalidade com que eles viviam aquilo enquanto eu chorava a morte do meu marido. Em seguida, Dona Rosa colocou áudios para tocar. A voz de Roberto era clara, fria, calculada. Ele dizia que tudo precisava parecer um acidente, que ninguém suspeitaria, que Eduardo sempre voltava tarde para casa. Patrícia aparecia logo depois, dizendo os horários exatos, os dias em que Eduardo sairia sozinho, as ruas menos movimentadas. Ela falava da minha rotina como se estivesse descrevendo um objeto. Quando ouvi meu próprio nome sendo citado daquela forma, senti um arrepio percorrer minha espinha inteira. Eles falavam de mim como um obstáculo, como alguém descartável. Em um dos áudios, Roberto dizia que se eu continuasse desconfiando demais, talvez fosse melhor resolver tudo de uma vez. Dona Rosa pausou o áudio e me olhou sério. Foi ali que eu entendi que eu também estava na lista deles. Ela então abriu o envelope e espalhou os papéis na cama. Eram extratos bancários, transferências feitas por Roberto para um homem chamado Marcos, valores altos, sempre fracionados, sempre próximos às datas importantes. O maior depósito havia sido feito 2 dias antes da morte do Eduardo. O dinheiro tinha sido pago para garantir que o carro não parasse depois do impacto. Dona Rosa me mostrou também o laudo da nova perícia. As marcas no corpo do Eduardo indicavam que o carro tinha acelerado, freado e voltado. Não foi um atropelamento comum. Foi perseguição. Foi intenção. Testemunhas tinham sido localizadas e confirmaram ter visto o veículo passar mais de uma vez pelo mesmo ponto naquela noite. Por fim, ela abriu uma pasta com impressões de mensagens apagadas do celular da Patrícia, prints recuperados com ajuda técnica, mensagens detalhadas sobre horários, mudanças de rota, dias em que Eduardo estava mais cansado.
Cada linha escrita pela minha prima era uma facada nova. Ela morava na minha casa, brincava com meus filhos, jantava comigo. Eu comecei a chorar sem conseguir parar. Não era só dor, era a sensação de ter vivido cercada por inimigos usando rostos familiares. Dona Rosa segurou minha mão com firmeza e disse que tudo aquilo já estava com a polícia, que Roberto tinha falado demais, que Patrícia tentou negar, mas as provas não deixavam espaço para mentira. Naquele momento, algo dentro de mim mudou para sempre. A Luciana, que caminhava sem rumo pelas ruas, tinha morrido ali. No lugar dela, nascia alguém que sabia exatamente o que tinha sido feito contra si. E pela primeira vez desde o acidente, eu senti que a verdade não estava mais escondida. Ela tinha vindo à tona, completa, cruel, irrefutável. O julgamento começou mais rápido do que eu imaginava, porque as provas eram grandes demais para serem ignoradas. Roberto tentou negociar desde o primeiro dia, dizendo que queria colaborar, que estava arrependido, que tudo tinha saído do controle. Mas cada vez que ele abria a boca, ficava mais claro que o arrependimento não era pelo Eduardo, nem por mim, nem pelas crianças. Era medo de perder tudo. Patrícia chorou muito no primeiro depoimento. Disse que foi manipulada, que estava confusa, que se sentia invisível vivendo na minha casa. Tentou usar minha confiança como argumento de fraqueza dela. Mas as mensagens mostravam outra coisa. Ela não era vítima. Era cúmplice ativa. Foi ela quem passou horários, rotas, dias em que Eduardo voltava mais tarde. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Quando exibiram os áudios no tribunal, o ar ficou pesado. Ouvir a voz do Roberto dizendo que, quando ela morrer também, fica tudo resolvido, me fez tremer por dentro. Não era mais só sobre o passado. Era sobre o quanto eu estive perto de morrer sem saber. Sobre quantas noites dormi na mesma casa com alguém que planejava minha morte com frieza. O capanga, Marcos, acabou confessando tudo, depois de perceber que Roberto não ia protegê-lo. Contou como recebeu o dinheiro, como foi instruído a esperar Eduardo naquele trecho escuro da rua, como deu a volta com o carro mais de uma vez para garantir que parecia um acidente. Aquilo me fez enjoar. Cada detalhe parecia arrancar um pedaço do pouco chão que ainda restava. A sentença saiu semanas depois. Roberto pegou 22 anos de prisão. Patrícia, os mesmos 22. Marcos recebeu 18 anos. Quando ouvi os números, não senti alegria. Senti um silêncio estranho dentro de mim. Justiça não devolve ninguém, mas impede que a mentira continue viva. E isso, naquele momento, foi suficiente. O escritório de contabilidade, avaliado em 8 milhões, ficou legalmente sob minha responsabilidade. Roberto tentou alegar que eu não tinha preparo. O juiz foi direto. O preparo dele foi usado para matar o próprio sócio. O meu foi sobreviver. Aquilo foi uma das poucas frases que ficaram marcadas na minha memória como um ponto final digno. Minha sogra me pediu desculpas olhando nos meus olhos. Disse que desconfiou desde o velório, mas não tinha coragem de enfrentar o próprio medo. Disse que Dona Rosa salvou não só a minha vida, mas a verdade do filho dela. Eu aceitei o pedido de desculpas. Não por esquecimento, mas porque não queria carregar mais peso do que já carregava. Quando tudo terminou, eu saí do fórum sentindo o sol no rosto como se fosse a primeira vez em meses. Não era felicidade, era alívio. Um alívio cansado, profundo, mas real. Eu estava viva. Meus filhos estavam vivos. E quem tentou nos destruir não estava mais solto. Naquele dia, eu entendi que justiça não é gritar vitória. É finalmente conseguir respirar sem medo. O julgamento começou mais rápido do que eu imaginava, porque as provas eram grandes demais para serem ignoradas. Roberto tentou negociar desde o primeiro dia, dizendo que queria colaborar, que estava arrependido, que tudo tinha saído do controle. Mas cada vez que ele abria a boca, ficava mais claro que o arrependimento não era pelo Eduardo, nem por mim, nem pelas crianças. Era medo de perder tudo. Patrícia chorou muito no primeiro depoimento. Disse que foi manipulada, que estava confusa, que se sentia invisível vivendo na minha casa. Tentou usar minha confiança como argumento de fraqueza dela, mas as mensagens mostravam outra coisa. Ela não era vítima, era cúmplice ativa. Foi ela quem passou horários, rotas, dias em que Eduardo voltava mais tarde. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Quando exibiram os áudios no tribunal, o ar ficou pesado. Ouvir a voz do Roberto dizendo que, quando ela morrer também, fica tudo resolvido, me fez tremer por dentro.
Não era mais só sobre o passado. Era sobre o quanto eu estive perto de morrer sem saber. Sobre quantas noites dormi na mesma casa com alguém que planejava minha morte com frieza. O capanga, Marcos, acabou confessando tudo depois de perceber que Roberto não ia protegê-lo. Contou como recebeu o dinheiro, como foi instruído a esperar Eduardo naquele trecho escuro da rua, como deu a volta com o carro mais de uma vez para garantir que parecia um acidente. Aquilo me fez enjoar. Cada detalhe parecia arrancar um pedaço do pouco chão que ainda restava. A sentença saiu semanas depois. Roberto pegou 22 anos de prisão. Patrícia, os mesmos 22. Marcos recebeu 18 anos. Quando ouvi os números, não senti alegria. Senti um silêncio estranho dentro de mim. Justiça não devolve ninguém, mas impede que a mentira continue viva. E isso, naquele momento, foi suficiente. O escritório de contabilidade, avaliado em 8 milhões, ficou legalmente sob minha responsabilidade. Roberto tentou alegar que eu não tinha preparo. O juiz foi direto. O preparo dele foi usado para matar o próprio sócio. O meu foi sobreviver. Aquilo foi uma das poucas frases que ficaram marcadas na minha memória como um ponto final digno. Minha sogra me pediu desculpas olhando nos meus olhos. Disse que desconfiou desde o velório, mas não tinha coragem de enfrentar o próprio medo. Disse que Dona Rosa salvou não só a minha vida, mas a verdade do filho dela. Eu aceitei o pedido de desculpas. Não por esquecimento, mas porque não queria carregar mais peso do que já carregava. Quando tudo terminou, eu saí do fórum sentindo o sol no rosto, como se fosse a primeira vez em meses. Não era felicidade, era alívio. Um alívio cansado, profundo, mas real. Eu estava viva, meus filhos estavam vivos, e quem tentou nos destruir não estava mais solto. Naquele dia, eu entendi que justiça não é gritar vitória, é finalmente conseguir respirar sem medo. 2 anos se passaram desde aquela manhã em que acordei sem marido, sem chão e sem saber em quem confiar. Hoje, quando abro a janela da casa, sinto o ar entrar diferente. Não é que a dor tenha desaparecido por completo. Ela só encontrou um lugar mais silencioso dentro de mim. Um lugar onde já não manda em tudo. Onde a vida voltou a respirar. Voltei a trabalhar no escritório que antes era do Eduardo e do Roberto. No começo, cada mesa me lembrava uma mentira. Cada corredor me causava náusea. Mas fui ficando, aprendendo, crescendo. Descobri que eu era capaz de muito mais do que imaginava. O escritório prosperou. Não pelo dinheiro apenas, mas porque ali eu transformei perda em continuidade. Ana Clara e Pedro voltaram a morar comigo. No início, tinham medo da noite, do silêncio, de carros passando rápido na rua. A terapia ajudou. As conversas também. Nunca escondi a verdade. Apenas adaptei as palavras à idade deles. Hoje, eles sabem que o pai foi vítima de uma grande injustiça. E sabem que a justiça, mesmo lenta, chegou. Dona Rosa nunca mais voltou para a rua. Depois de tudo, revelou oficialmente seu nome completo. Rosa Ferreira, ex-delegada da Polícia Civil por 30 anos. Mulher que perdeu o marido da mesma forma que eu. Assassinato, impunidade por anos. Foi isso que a transformou em quem ela é. Foi isso que a levou até mim. Disfarçada, firme, paciente. Ela se tornou parte da nossa rotina. Almoça conosco aos domingos. Ajuda as crianças com lição. Conta histórias que misturam investigação e humanidade. As crianças a chamam de avó, e ela sorri como quem encontrou uma segunda chance. Às vezes, vejo nos olhos dela a mesma gratidão que sinto no meu peito. Uma reconhece a outra sem precisar dizer nada. Criamos juntas a ONG Recomeçar, um lugar para mulheres que perderam seus companheiros para a violência, para a mentira, para crimes que deixam marcas invisíveis. Ajudamos com orientação jurídica, apoio psicológico, segurança. Dona Rosa atua como consultora. Eu cuido da gestão. Transformamos dor em abrigo, medo em ação, silêncio em voz. Roberto e Patrícia seguem presos. O capanga também. Nunca mais os vi. Nunca quis ver. A justiça não apagou o passado, mas impediu que ele continuasse ferindo. Minha sogra, Dona Margarida, pediu desculpas. Disse que devia ter falado antes. Eu a ouvi. Não foi fácil, mas entendi que algumas pessoas só conseguem agir quando a verdade grita. Hoje, quando lembro da Dona Rosa sentada no papelão, com uma sacola simples e olhos atentos, sinto um arrepio. A bondade que ofereci a ela sem esperar nada salvou minha vida. Literalmente. Às vezes, os anjos não descem do céu.
Eles se disfarçam de gente esquecida, sentam na calçada e esperam alguém enxergar. Eu não sou a mesma mulher de antes. Sou mais atenta, mais firme, mais inteira. Aprendi que confiar não é fechar os olhos, é abrir os sentidos. Aprendi que a verdade dói, mas liberta, e que sobreviver também é um ato de coragem diária. Se essa história te indignou tanto quanto me indignou ao escrever, curta e compartilhe para essa história chegar a mais pessoas.